Olá, bom dia. Uma pesquisa independente está estudando os efeitos de doenças da atualidade, como hipertensão, diabetes e obesidade, funcionando como porta de entrada para muitas outras doenças na população adulta ludovicense. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar sobre esse assunto comigo foi o pós-doutor Oberdan Costa. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre bom partilhar um pouco de conhecimento, né? Com certeza, partilhar conhecimento é a melhor coisa do mundo. Então vamos partilhar os seus comigo fique à vontade. E com todo mundo que está assistindo a gente. Só para começar, hipertensão, diabetes, obesidade, parecem coisas assim simples, todo mundo tem, mas são doenças crônicas e doenças que estão mais comum agora, não é isso? Exatamente. Na realidade a gente faz um panorama de São Luís, justamente, que é em cima do estudo, né? E começa a ver que a população ela está sendo, de alguma forma, incedida, né? Incedida com relação a essas doenças. E isso é preocupante, porque são portas de entrada para muitas outras doenças. Nós estamos falando de doenças cardiológicas, nós estamos falando de doença respiratória, nós estamos falando de vários tipos de câncer. Então, é necessário que se tenha um olhar. Câncer, inclusive, Existe uma relação hoje de vários estudos da diabetes para com o câncer. Se o senhor pudesse, por exemplo, botar numa relação aqui, vamos dizer assim, primeiro hipertensão, segundo diabetes, obesidade, qual seria essa classificação? Olha, ou todas estão tudo no mesmo número 1? Não, a gente faz isso olhando para como as doenças vêm avançando ao longo do tempo. Esse estudo ele balizou três tempos, ou seja, iniciou em 2019 até 2021. Então, o que a gente faz? A gente faz uma espécie de média de crescimento de cada uma dessas doenças. E o que se viu? Se viu que, neste período de 2019 a 2021, houve um crescimento maior por conta da diabetes. Então, a incidência de diabetes é grande e isso é preocupante. Preocupante. Mais que a obesidade? Mais do que a obesidade. O que leva, vamos dizer assim, quais são os fatores de risco que levam a esse crescimento da diabetes dessa forma assim que o senhor está falando? Bom, perfeita pergunta, porque isso nos coloca numa posição de poder enxergar melhor os fatores, tanto do lado de risco como do lado de proteção. Então, quando a gente olha para os fatores de risco, a gente consegue ver ali o tabagismo, o álcool, o consumo de refrigerantes, os alimentos ultraprocessados. Esses são praticamente os mais de maior peso para o risco. Aí, se a gente olhar para o lado de proteção, de como fazer com que isso dê uma proteção maior para a população, a gente consegue enxergar aí o feijão. O feijão hoje é uma pauta nacional e pouca gente dá importância. Né? Pois é, uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. Que faz parte do cardápio do Brasil. Exato. Arroz, feijão, ovo e carne, normalmente. Exatamente. Né? E aí, seria perfeito. Sim, e aí você consegue aliar um pouco de feijão, consegue uma prática de exercício físico, consegue mais um pouco de hortaliça, um pouco de frutas. Então, essa composição de aparência simples pode mudar muito a vida das pessoas. E o que está faltando para a gente despertar? Porque, por exemplo, ninguém precisa de grandes, ser rico, ser qualquer coisa, para comer um feijão, para comer uma hortaliça, para comer carne, nem vou falar, vou deixar lá um pouquinho de fora, né? Mas, assim, esses mais, que o senhor falou assim, que são tão simples, por que eles, de repente, eles saíram do gosto popular, vamos dizer assim, e entraram os alimentos ultraprocessados? Aí a gente tem a salsicha, a linguiça, essas coisas assim que eu imagino que sejam bem ultraprocessados e que, de alguma forma, vão servir de gatilho também para essas doenças. A desculpa, no geral, que a gente nota é que a vida do brasileiro, seja ele de uma classe menor a uma classe maior, é sempre corrida hoje por uma série de situações. E aí ele se justifica dizendo que eu preciso ser mais rápido. O que é eu preciso ser mais rápido? Entre eu preparar uma refeição e comer um sanduíche, normalmente ele corre o sanduíche. Então aí é que mora o perigo. É necessário que se comece a rever. E aí a ideia do estudo justamente para um novo olhar, né?
Que as pessoas comecem a atentar um pouco mais para isso, do impacto disso. E se a gente prestar atenção, a hipertensão, a diabetes e a obesidade, todas elas têm gatilhos parecidos, não é isso? Ótimo, perfeito a tua colocação. E é esse um estudo que eu tenho aprofundado em Portugal. Justamente é buscar pontos que são comuns para as doenças crônicas. Quando a gente fala em doenças crônicas, a gente olha exatamente diretamente para o diabetes, olha para a hipertensão e olha para a obesidade. Mas a escala é muito maior a nível mundial e isso tem tido um impacto muito grande. São dados da OMS de que 75% da população mundial tem de 1 a 2 doenças crônicas. Isso é demais. 75% pode ter até 2 doenças crônicas. Doenças crônicas. Nós estamos falando isso aqui a nível Brasil, isso é um dado. Mais recentemente eu estive verificando, porque eu tenho muitos amigos fora do Brasil, e a Suécia, por exemplo, tem 80% da população tem doenças crônicas. Então, assim, na Suécia. É incrível, quando né? A qualidade de vida que Imagina, a gente ouve falar é bem alta, onde tudo, vamos dizer, é mais facilitado, mesmo assim. Então não é uma doença, vamos dizer assim, de países em desenvolvimento, de países onde você tem restrições alimentares, não é? Não é só. Existe uma preocupação, e essa preocupação é mundial e é estabelecida hoje como meta para todos os países. Alguns países estão conseguindo ter força e seguir firme nos seus propósitos, que é de baixar em 1/3 a mortalidade por doenças crônicas. Então, nós estamos falando somente de diabetes, obesidade e hipertensão. Essas doenças, como foi falado no nosso início da conversa, é uma porta de entrada para muitas outras doenças. Na escala mundial, se olha praticamente 10 doenças crônicas que assombram a sociedade e os governos de todo mundo. Me cita mais algumas aí, só para eu ficar com mais medo ainda. Assim, quando se fala em doenças crônicas, a gente tem um olhar bem direto para 4 grupos de doenças. O primeiro são as doenças cardiológicas, são as doenças que mais matam no mundo. Cardiológicas. Né? E aí nós temos por segundo, vem diabetes, depois câncer e depois doença respiratória. Nas doenças cardiológicas, nós temos aí os problemas de isquemia, nós temos problemas do AVC, do câncer. Nós temos 4 tipos de câncer que na cabeça dos governantes, na cabeça dos planos de saúde, dos hospitais, porque assim, tem deixado a população muito preocupada. Nós estamos falando de câncer de mama, câncer de próstata, nós estamos falando de câncer de pulmão, nós estamos falando de câncer de colo retal. Sim. Aí, isso parece ser meio assombroso. Né? E aí nós vamos para o terceiro grupo, que são do grupo das doenças respiratórias. Dessas 3 doenças, a hipertensão, a obesidade e a diabetes, são portas de entrada. Todas elas, vamos dizer, a abertura de todas elas é do mesmo tamanho? Ou existe uma delas que é mais perigosa, a outra que está com a porta um pouquinho mais aberta, que entra mais doença? Como é que funciona para o senhor? Olha, entre elas, a que mais, vamos dizer, deixa as pessoas vulneráveis é o diabetes. Continua sendo a diabetes deixa vulnerável, porque mexe, quando da pesquisa, os dados são para diabetes tipo 2, é bom que isso fique claro, porque assim, às vezes quando se fala de diabetes existe tipo 1, tipo 2, diabetes de gestação. Então, para o estudo, a diabetes tipo 2. Então, a diabetes deixa mais a pessoa vulnerável. A hipertensão, hoje se tem uma série de controle, assim como o diabetes, né? Mas a diabetes é uma porta que, assim, vamos dizer, como você falou, escancarada. Está mais escancarada. Mais escancarada, né? Porque, assim, tem fragilidade. E o que tem acontecido? O crescimento de diabetes tem sido muito grande. Vamos falar sobre esse crescimento no próximo bloco? Fazer só um intervalinho aqui, a gente vai tomar água, vai tomar café para digerir esse assunto e continuar falando sobre ele no próximo bloco. Um minutinho só, eu volto já já. Tá.
Já estamos de volta falando aqui sobre doenças da atualidade, sobre essa pesquisa que está sendo feita sobre essas doenças e os impactos que ela tem no aparecimento de outras doenças. E quem está conversando comigo aqui é o Dr. Oberdan Costa, na verdade é o pós-Dr. Oberdan Costa, que está fazendo essa pesquisa toda. E a gente estava falando no crescimento dessas doenças, principalmente do diabetes, né? Que está com a porta um pouco mais aberta do que as outras. Agora, o que a gente tem feito, eu falo a gente, em termos de autoridade, saúde pública, o que tem sido feito nesse sentido para minimizar esses impactos, doutor? As organizações das Nações Unidas, ela tem um programa chamado Objetivos de Sustentabilidade. Esse objetivo foi normatizado de maneira que as nações possam ter um compromisso para poder... Vamos esquentar nosso café para este assunto. Para poder ajudar a reduzir o impacto dessa doença e também a mortalidade provocada por essas doenças, né? E também existe outros programas de outros países. No Brasil tem sido feito algumas coisas, mas as coisas muito pontuais. Essas forças eu acredito que deveriam ser mais conjuntas para poder melhorar esse efeito. Certo? Nós temos uma força enorme aqui que poderia ser utilizado. Eu falo no Brasil todo, em particular o Maranhão tem tido também uma força nesse sentido, que é a força do primeiro nível de atenção da saúde, que é a atenção primária de saúde do SUS. Mas isso é pouco explorado e deveria ser melhor explorado. Por quê? Porque ali praticamente é o primeiro contato que as comunidades, a sociedade tem com o ponto de atendimento de saúde. E isso, se fosse realmente melhor aproveitado, tranquilamente a gente poderia minimizar impactos não só na urgência quanto na emergência. Ou seja, naquela pressão. Hoje não importa se seja um hospital público ou privado, não importa mais. Qualquer lugar que você chega sempre tem muita gente. Muita gente. Com problemas. A gente falou bastante sobre a diabetes, mas a gente tem que levar em conta também a obesidade, né? Sim. A obesidade é um mal do nosso, não vou dizer nem do nosso século, né? Mas é um mal atual, parece que cada dia cresce mais. O que a gente está fazendo que está ficando mais gordo, hein? Olha, em São Luís nós temos algumas curiosidades, né, que eu acho interessante estar colocando. Quando a gente olha para a diabetes, a gente começa a ver que houve, com relação a risco, houve uma incidência maior para os homens do que para as mulheres. E como as mulheres são mais cuidadosas? As mulheres estão se cuidando. Mas por outro lado, o homem está correndo atrás dessa diferença na área de proteção, porque ele está se alimentando melhor. O consumo de feijão é maior pelos homens do que pelas mulheres. Puxa. Então, assim, ele está correndo atrás, ele está indo praticar uma atividade física, ou seja, está buscando esse balançar. Mas normalmente, só fazendo um parêntese e puxando aqui para o meu lado, normalmente os homens são mais, vamos dizer, relapsos, relaxados, ou mais descuidados, para usar um termo mais suave. Descuidados, gente, não é relapso não. Descuidados com a saúde. A mulher é sempre mais cuidadosa de fazer exames, essa coisa toda. Isso não está dando impacto nessa pesquisa, não? Mas tem um detalhe que também chama a atenção. Por exemplo, as pessoas com o grau de instrução, que o grau de instrução para essa escala, ela começa de 0 a 8 anos de estudo, de 9 a 11 e de 12 até mais anos. As pessoas com menos anos de instrução são as que melhor estão posicionadas, ou seja, as que têm mais instrução estão tendo mais impacto de diabetes. Por quê, gente? Aí a gente já não pode nem alegar falta de conhecimento, a gente já não pode dizer nada disso. É interessante isso, e é preciso que se investigue mais a fundo. A falta de tempo, essa vida corrida, essa loucura de tanto compromisso ao mesmo tempo, pode gerar esses impactos, como o senhor falou ainda agora atrás. A pressa entre pegar um prato e montar e fazer aquilo tudo. Eu pego um sanduíche que eu junto 2 fatias de pão, um pedaço de queijo, um pedaço de presunto e sem nenhuma verdura, sem nada, e como. Aí pronto, a fome passa. Eu posso não estar me alimentando, mas com fome eu não estou. É mais ou menos por aí? Sim. Como dito no início da nossa conversa, nós estamos falando de 4 fatores que realmente abrangem esses impactos, de fatores de risco. Nós estamos falando do tabagismo, a bebida alcoólica, os ultraprocessados e o consumo de refrigerante. Mas, além disso, tem esses outros fatores que não estão diretamente ligados a essa escala,
certo? Mas são altamente prejudiciais e precisa isso. também ser revisto. Por isso merece também que seja, se tenha uma atenção também para outros fatores. O refrigerante, vamos dizer, que está dentro dessa cartela de gatilhos mais rápidos, é mais fácil pegar o refrigerante pronto numa garrafa do que fazer o suco. Pronto, aí você já toma aquilo, já vai para o seu compromisso, já está resolvido o problema. Mesmo que você crie um problema mais lá na frente, não é isso? Na verdade, você está acumulando, né? Acumulando. Acumulando. E aí, quando você... eu costumo dizer que boa parte da nossa vida a gente corre para obter as coisas, para poder fazer alguma coisa diferente. E outra parte da vida a gente está correndo atrás de recuperar a saúde, o que é mais complicado. Né? A gente não está aproveitando nunca. A gente está só correndo. Uma hora para conseguir, outra hora para gastar o que conseguiu com os riscos que a gente acumulou lá atrás. Então, o pensamento desse estudo que faço junto com alguns pesquisadores em Portugal é que temos que tentar mudar essa abordagem, ou seja, sair daquela questão de que eu tenho só de controlar isso ou prever isso. Não. A abordagem agora, atual, deve ser do tipo, eu preciso prever a probabilidade disso acontecer. Quando eu tenho uma noção disso, eu digo, não. Se eu tenho uma probabilidade para a diabetes, o que está de fato me levando à diabetes? E o que eu posso fazer para ir cortando isso? Então, eu não vou chegar no estágio de diabetes. Porque a abordagem que se tem hoje do mercado é que você está sempre tratando alguma coisa que já aconteceu. Mas eu posso evitar não deixar acontecer quando você tem a possibilidade de fazer com que isso não aconteça. É melhor. Esse é um estudo, você falou Portugal, esse estudo feito Portugal, Brasil, Portugal, Maranhão, é isso? Só Brasil, só em Portugal por enquanto. Só em Portugal? É Portugal, e aí o senhor está trazendo para cá essa realidade. A ideia é trazer para cá, porque eu tenho um compromisso moral porque aqui com o meu município, meu estado e meu Brasil. Então eu acho que se eu posso fazer alguma coisa realmente palpável e concreta para poder ajudar a sociedade, e assim quero fazer. Ok, a gente não falou nem ainda sobre hipertensão, né? A gente ficou bem aqui na diabetes, depois eu coloquei a obesidade, e não falamos um pouco sobre a hipertensão. A hipertensão diz que é uma doença silenciosa, que ela vai vindo, você nem percebe, de repente os estragos já estão aí bem volumosos, vamos dizer. Mas tudo isso leva também a essas doenças que a gente falou, são preveníveis? São preveníveis. O estilo de vida, vamos falar do estilo de vida, serve para todas elas? Quando a gente fala, há alguns estudiosos que tratam, por exemplo, os riscos comportamentais como estilo de vida. Mas para esse estudo, se nós fôssemos colocar isso junto, eu teria que trazer algumas coisas mais para dentro desse lado do estilo de vida. Então é necessário que as coisas fiquem bem, vamos dizer assim, separadas no caso do que é risco e o que é proteção. Porque isso dá uma visibilidade das tomadas de decisão para quem está ali de frente com o problema. Tá? A hipertensão é um problema que aflige até os médicos, porque assim parece não ter origem. Ainda, cientificamente falando, não se tem uma origem. O que se fala muito na literatura é que, normalmente, ela vem de alguns acúmulos que você vai fazendo ao longo do tempo. E isso é possível se notar, porque à medida que você vai envelhecendo, nós estamos falando aí, saindo aí das casas dos 45 para cima, mas isso, a maior incidência dela está na casa de 65 anos para cima. Por quê? Porque você já provocou acúmulo de alguma coisa nas suas, vamos dizer, correntes sanguíneas. E como a gente explica, por exemplo, a morte por AVC ou por qualquer problema cardíaco em pessoas tão jovens? Aí são casos isolados, mas é preciso que se veja também isso, e que se entenda, né, que hoje, eu falo hoje, mas vamos dar um passinho aqui atrás e olhar que quando se falava que um jovem uma mulher, por exemplo, com 20 e poucos anos, pudesse ter um problema de câncer de mama. Exatamente. E hoje já se tem.
Então, assim, mas são casos isolados que é necessário que se verifique. São casos isolados por enquanto. Se Por não enquanto. tomar nenhuma providência, a gente pode ter casos comuns a partir daí, né? E corremos o risco, então, se a gente tem, por exemplo, mulheres de 30 anos, de 40 anos tendo problemas desse tipo, a gente pode dizer que se não foram tomadas devidas medidas preventivas, a gente pode ter meninas de 20 anos, de 25 anos, tendo também problemas desse tipo mais tarde? Sim, sim. Essa, por exemplo... diga que não. Sim, essa é uma das preocupações. Por exemplo, quando eu gosto muito de citar isso porque Portugal tem uma população envelhecida. É a população, uma das populações mais de idade da Europa. Então, esse trabalho que eu finalizei agora, ele tem uma lacuna com relação à questão da idade. Ou seja, eu consigo visualizar as pessoas com determinado problema de 40 anos para frente, mas esses que estão aqui abaixo, eu não consigo. Se, por exemplo, quando eu trouxer esse estudo para aqui, eu consigo olhar mais para baixo, porque as pessoas... Lá você tem uma faixa etária já mais nesse perfil de idade, nessa faixa etária, exato, né? Aqui a gente teria uma... Mas, olha, professor, eu acho que a gente conversou e não chegamos nem ao fim do início, vamos dizer, para entrar lá no meio da questão. Mas eu espero, sinceramente, que trabalhos como esse sirvam de alguma forma para acender esse pisca-alerta para cada um, não é só das autoridades de saúde. Sim. Eu acho que as coisas básicas podem ser feitas pela gente, cuidar do nosso estilo de vida, fazer um exercício físico que facilita, uma alimentação um pouquinho mais equilibrada, e a gente não está falando de coisas elaboradas, está falando de feijão e arroz mesmo, né? Exatamente. Com isso aí a gente já evita grande coisa, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente muda a mentalidade, principalmente eu falo de estudiosos, eu falo de médicos, eu falo de até das autoridades, e mudar o olhar, tirar o olhar da doença e ir para o olhar para a saúde, com certeza nós teremos melhorias. A gente foca na doença, né? Quer dizer, o resultado, né? Exato. O certo era cuidar da saúde, para que a gente não chegasse lá. Esse estágio. Mas nós vamos chegar nesse estágio. Eu sou otimista, a gente vai chegar nesse estágio, onde a gente foca mais na saúde do que na doença, na prevenção do que no tratamento, e por aí vai. Mas, professor Berdan Costa, olha, parabéns por esse trabalho. Nós vamos ainda conversar a respeito com toda certeza, porque esse assunto é bem complexo e eu fiquei só pela metade, gente. Mas a gente já vai falar mais sobre isso. Mas muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a todos. E obrigada a você aí do outro lado que está nos assistindo e que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você. Mas agora é hora de Ronald II e as notícias do Parlamento. Bom dia, Ronald. Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia aos telespectadores do Café com Notícias. Eu estou por aqui pela Rádio Assembleia 96.9 FM, já preparando o Diário da Manhã de hoje, que também vai ao ar daqui a pouquinho, levando as principais informações sobre o Parlamento maranhense. E os olhos do Palácio Manuel Beckmann estão voltados para a sessão plenária de logo mais. A partir das 9h30 da manhã, os parlamentares se reunirão para a segunda sessão plenária da semana aqui no Parlamento maranhense. Expectativa de muitos assuntos a serem tratados durante os expedientes da sessão plenária e também para a ordem do dia. Por quê? Porque a gente lembra que lá na segunda-feira, logo no início da semana, os parlamentares participaram de mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. A CCJ, ela mesma, presidida pelo deputado Carlos Lula. Os parlamentares naquele momento apreciaram 33 proposições, deliberaram, emitiram os pareceres relacionados a essas matérias. E o que é que isso tem a ver com os trabalhos da sessão plenária de logo mais? É porque a gente lembra, normalmente as matérias passam pelas comissões para em seguida seguirem para o plenário da casa. Então há sim uma expectativa de uma ordem do dia, né, aquele momento em que os parlamentares apreciam, votando, aprovando ou não as matérias, né, há uma expectativa que essa ordem do dia tenha, né, vários projetos aqui no Parlamento Estadual nesta manhã. Além disso, os olhos também estão voltados para a repercussão em torno da possibilidade de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar supostas irregularidades em relação ao futebol e
né, fazendo também uma relação com a questão das apostas. Esse tema todo mundo já conhece, tem repercutido amplamente em todo o país e aqui no Maranhão não é diferente. O requerimento foi lido lá na semana passada pelo deputado Rodrigo Lago, vice-presidente da Casa, um requerimento de autoria do deputado Doutor Iglesias, que é o parlamentar que está propondo a instauração desta CPI para investigar supostas irregularidades no futebol do Estado. A gente vai aguardar o desenrolar desse assunto, os parlamentares em torno dessa repercussão, né? Teremos também uma oportunidade de conversar com o deputado Doutor Iglesias sobre esse tema e, claro, assim que possível, voltaremos aqui mais uma vez no Café com Notícias para dar mais informações aos telespectadores da TV Assembleia. Portanto, é isso. Daqui a pouquinho, sessão plenária. Você aí, telespectador, fica conectado com a TV Assembleia. Os ouvintes da rádio também ficarão ligadinhos, porque daqui a pouquinho tem sessão plenária e os trabalhos serão transmitidos ao vivo. Eu volto com você, Alda Borges. Obrigada, Segundo. E obrigada a você também pela audiência. Tchau e até a próxima.